Em uma pequena aldeia na África, se escondia uma criatura faminta que ia em busca de carne humana para se satisfazer. Uma verdadeira besta que fez várias vítimas fatais e causou terror por 30 dias. Fique até o final e conheça a história de Lana, o leão que devorou 16 pessoas. Deixe seu like e se inscreva no canal. Conheça a loja de roupa do canal. Lá tem várias camisetas com temas sobre o mundo animal. Clique no primeiro link na descrição e no primeiro comentário fixado. Em 1992, na região da atual Rueng, no Sudão do Sul, era um território dominado por facções e divergências políticas. Essa localidade é uma das áreas mais precárias da África, onde muitas cidades são dominadas pela criminalidade e trabalho abusivo. Essa realidade é muito comum nesses locais. Foi nesse ambiente hostil que apareceu uma besta que para muitos se tratava de uma criatura amaldiçoada. Esse leão surgiu para mostrar que a sua fúria pode ser pior do que a criminalidade. Em 12 de novembro de 1992, um grupo de mulheres estavam indo em direção de um rio para pegar água. Essa atividade era realizada cotidianamente. Nessa região, a caçada tinha devastado a maioria dos felinos. Então ver esses animais naquela área era muito raro. Só que nesse dia tudo foi diferente. Quando elas estavam retornando para a aldeia, um grande leão surgiu dos arbustos e pulou no pescoço de uma das mulheres, tirando a vida da sua vítima na mesma hora. Aquela era a primeira cena chocante de um leão que aquelas mulheres presenciavam. As sobreviventes daquele ataque voltaram desesperadas para a aldeia, contando para todos sobre o ocorrido. Um grupo de homens se equiparam com lanças e foram até o rio tentar capturar o felino. Porém ele fugiu, deixando apenas os restos mortais da sua vítima para trás. A caçada ao leão continuou, e os homens procuraram o felino por toda aquela área. Muitos acreditavam que se tratava de um ataque isolado, e não aconteceria novamente. Depois de 3 dias, em uma tarde, um grupo de homens pescava em um rio. Ao terminar o trabalho, 2 dos homens ficaram para reparar alguns danos em sua canoa. Era um pai e um filho, que nunca mais voltaram para casa. Os aldeões naquela mesma noite não foram procurar os homens, porque era muito perigoso e só durante o dia resolveram tomar uma ação. Os restos mortais daqueles pescadores foram encontrados nas margens do rio. Esse último ataque fez com que os aldeões decidissem recorrer a uma facção que possuíam armas de fogo. Só que para chegar até esses criminosos, era necessário um dia de viagem caminhando, tempo suficiente para que o leão atacasse novamente. Naquela mesma noite, o leão entrou na aldeia silenciosamente e esperou por alguma vítima. Quando um dos moradores foi ao banheiro que ficava do lado de fora, o leão foi rápido e matou a sua vítima. Foi possível ouvir os gritos de desespero durante o ataque. No dia seguinte, os rastros de sangue seguiam até a mata. Dessa vez o medo era tanto que ninguém foi procurar o corpo. Esse leão ganhou um nome, Lana, que na língua local significava amaldiçoado. Todos acreditavam que o felino estava possuído e acabaria com qualquer um que cruzasse o seu caminho. Distante da aldeia, a facção resolveu ajudar aquele povo. Eles enviaram 2 homens para dar fim ao leão. Quando eles chegaram na aldeia, eles começaram a vasculhar onde ocorreu o último ataque. Eles adentraram na mata, caminhando. Todo esse esforço não foi necessário para encontrar Lana. Em algum lugar isolado da aldeia, mas um ataque mortal ocorreu. O leão continuou observando de longe o cotidiano daquelas pessoas. Parecia que ele estudava a melhor hora de atacar. Ele escapava de ser capturado e ainda atacava as suas vítimas variando os dias e horários. Depois de muitos ataques, os aldeões não saíam de suas cabanas à noite, e a atenção foi redobrada. Mesmo com toda essa cautela, Lana ainda continuava saboreando carne humana. Pessoas de todas as idades foram vítimas desse leão, e a única forma de capturar esse animal era trazer mais homens para caçar a criatura. Mas 3 homens se juntaram a dupla, totalizando 5 caçadores. No dia 12 de dezembro de 1992, um dos caçadores avistou o leão em meio à vegetação. Sem pensar 2 vezes, ele atirou, só que o disparo não acertou o animal, que foi para cima do homem para devorá-lo. O leão mordeu o antebraço do caçador, que mesmo assim conseguiu atirar mais uma vez, acabando com o felino.
Laana era um leão adulto que não apresentava lesões em seu corpo ou boca que justificasse os ataques a humanos. Esse animal causou terror durante 30 dias, deixando 16 vítimas fatais. Em um período curto de tempo, uma criatura cruel foi capaz de fazer mais de 50 vítimas humanas. O seu desejo por carne era tanta que muitos acreditavam que esse leão era fruto de uma magia antiga e que essa maldição causaria o fim de todos. Fique até o final e conheça a sombria história do leão Ozan, a criatura responsável pelo pior conflito entre humanos e leões do século XXI. Deixe seu like e se inscreva no canal. No ano de 2012, na região da Tanzânia, um experiente pescador ganhava a vida às beiras do rio Ruvige, uma área de arbustos e cabanas da Tanzânia central. Esse homem pescava e vendia os peixes na aldeia de Mayazeng, sendo essa a sua principal fonte de renda. Ele trabalhou duro e prosperou, e logo começou a se destacar dos demais, pois conseguia pescar um alto volume de peixes, fazendo com que o seu retorno financeiro aumentasse, e junto a isso a inveja dos outros aldeões. Em um certo dia, o pescador acordou para iniciar mais uma jornada de trabalho. Só que algo inesperado aconteceu. As suas redes haviam desaparecido. Logo ele pensou que os meninos da aldeia estavam brincando com ele. O pescador começou a procurar pela aldeia na tentativa de achar as suas redes. O tempo se passava e as horas nobres de pesca estavam acabando. Ele já estava perdendo dinheiro e a sua paciência. Uma queimação lenta tomou conta da mente do pescador, e no dia seguinte ele olhou para suas prateleiras e as redes ainda estavam desaparecidas. Tudo aquilo era uma afronta à sua dignidade. Esse pescador sumiu da aldeia, e existiram boatos de que ele viajou para buscar vingança através de magia. Os aldeões acreditavam que o pescador foi se encontrar com um xamã, um feiticeiro na linguagem antiquada, que praticava mizungo, uma magia antiga que convertia o espírito humano em uma fera, para que ele fosse atrás dos seus inimigos e se vingasse. Toda essa teoria ganhou força quando um jovem leão nômade começou a ser visto pelas redondezas. Todos acreditavam que aquele animal se tratava do pescador, que teria retornado para se vingar. Logo o primeiro ataque ocorreu. Foi em 27 de agosto de 2002. Alguns homens estavam se preparando na beira de um rio para mais um dia de pesca. Quase todos os pescadores já estavam nos seus barcos, só que um jovem chamado Sukani estava atrasado. Quando ele ia em direção do barco, alguns pescadores avistaram um leão bem atrás de Sukani. Todos gritaram desesperadamente tentando avisá-lo sobre o perigo. Só que o leão pulou no pescoço antes mesmo de Sukani virar para ver a criatura. O felino arrastou a sua vítima para a mata. Alguns homens que viram o ocorrido tentaram localizar o leão, mas só encontraram os restos mortais do seu companheiro. Em 31 de agosto de 2002, próximo à aldeia de Mayazeng, uma mulher cuidava dos campos e descansava num dungu, um abrigo temporário que permitia que as pessoas pudessem avistar arbustos, porcos e outras pragas que atacavam as colheitas. Essa mulher estava descansando com outras duas pessoas. Ela sentiu necessidade de se aliviar, e a alguns metros do dungu havia uma latrina. Chegando nesse local, a mulher foi surpreendida pelo leão, que arrastou a sua vítima por cerca de 50 metros. Só depois de um tempo, os seus amigos perceberam que a moça tinha desaparecido. Eles encontraram o corpo da mulher com marcas de garras e parcialmente comido. Durante os meses seguintes, ocorreram mais ataques, e todos durante o dia, onde os aldeões não poderiam parar as suas atividades. O felino foi chamado de Ozan, pois todos acreditavam que esse nome carregava uma conotação negativa. A forma que Ozan atacava as suas vítimas mostrava que o animal estudava o cotidiano daqueles humanos antes de realizar as suas investidas. Assim ele sabia os locais certos e o melhor horário para agir, desfrutando de carne humana por meses. As crianças da aldeia andavam até a escola cerca de 6 km por dia e em uma única semana ocorreu 3 ataques mortais durante esse trajeto. Logo as aulas foram suspensas até que o leão fosse capturado. No ano de 2003, o chefe da aldeia resolveu sair de sua cabana sozinho à noite para realizar cânticos de luto para homenagear as vítimas de Osama. Só que o barulho dos cantos chamaram a atenção do felino, que foi em direção ao ancião e o abateu. Os pescadores que iam às cidades negociar os seus peixes
avisaram as autoridades sobre os ataques, porém foram ignorados, pois as autoridades acreditavam que se tratava de ataques isolados ou acidentes, já que cerca de 300 tanzanianos perdem suas vidas por ano vítimas de animais selvagens. As autoridades só resolveram tomar uma atitude quando o número de vítimas chegou a 40. Foi enviado um caçador especialista em animais devoradores de homens. Até ele chegar na aldeia durou algumas semanas, tempo suficiente para Osama fazer algumas vítimas. O caçador permaneceu por uma semana e nenhum ataque ocorreu nesse período. No mês seguinte ele retornou e traçou um plano para pegar o animal. Ele construiu 2 bases em cima de árvores, onde os moradores alternavam vigiando 24 horas por dia. Caso algo fosse avistado, um apito seria tocado e o caçador viria com seu rifle. Em janeiro de 2004, um dos vigias avistou um grande leão se aproximando. Ao soar o apito, quando o caçador ia entrar em ação, já era tarde demais. Osama tinha atacado uma senhora que morreu. O leão fugiu sem deixar rastro. No mês seguinte, o leão retornou. Só que quem estava de vigia foi o próprio caçador, que não perdeu tempo e abateu aquele faminto leão. Aquela mística de que o felino era o pescador foi logo descartada, pois o caçador constatou que existia uma infecção em 2 dos seus dentes, que causavam muita dor ao caçar animais com couro mais rígido. Então a solução era se alimentar de carne humana. As vítimas de Osama se contabilizaram em 52 pessoas, entre agosto de 2002 e fevereiro de 2004. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, curte, compartilhe e me ajude a alcançar a próxima meta de 5.000 inscritos. Muito obrigado e fui!